Estamos de volta ainda no tema da obrigação tributária, mais especificamente o sujeito passivo da obrigação tributária. No caso, agora vamos conversar sobre o sujeito passivo da obrigação acessória, que são aquelas obrigações de fazer ou de não fazer. Por isso, peço a atenção de vocês, a animação, a alegria, vamos lá? Juntos ao artigo 122 do Código Tributário Nacional. Obrigação acessória, quem se lembra? São aquelas obrigações previstas na legislação tributária, que é um conceito mais amplo que o conceito de lei, porque envolve as leis, mas também envolve os atos infralegais. Então, quem é o sujeito passivo da obrigação acessória? Tranquilo demais esse conceito, hein? Sujeito passivo da obrigação tributária acessória é a pessoa obrigada a satisfazer as prestações de fazer e de não fazer. Ou seja, é aquela pessoa obrigada às prestações positivas ou negativas, escriturar livros, prestar declarações, tolerar a fiscalização. Então, é o sujeito passivo da chamada obrigação acessória. Como as obrigações principal e acessória elas são independentes, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Me ajudem aqui. Será que nós podemos ter alguém como sujeito passivo da obrigação acessória, diferente do sujeito passivo da obrigação principal? E aí, o que vocês me dizem? Claro, professora, podemos sim, justamente porque as obrigações principal e acessória, elas são o quê? Independentes, são obrigações autônomas. Então, nós podemos ter alguém obrigado a satisfazer a prestação pecuniária, tributo ou penalidade pecuniária, que é o objeto da obrigação principal, e outra pessoa como obrigada à satisfação da prestação de fazer ou não fazer, que é o objeto da chamada obrigação acessória. Isso está expresso no artigo 197 do Código. É um bom exemplo de pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco, se intimadas por escrito, apesar de não ser delas, muitas vezes essas pessoas aí não têm qualquer relação com a chamada obrigação principal, não é delas o dever de pagar o tributo, mas elas vão ter que prestar declarações ao fisco, informações à Fazenda Pública, desde que intimadas por escrito, exceto pelo artigo 197 do Código, aquelas pessoas amparadas pelo dever de sigilo profissional, né? Advogados, um médico, um padre, enfim. Mas vamos pegar como exemplo o seguinte, uma imobiliária que realiza e tem como objeto realizar a locação e venda de imóveis. Vamos imaginar que esta imobiliária, administradora de imóveis Raio de Sol Limitada, esteja administrando 2 imóveis da minha propriedade. Então, quem pratica fato gerador do IPTU? Luciana, sou eu a proprietária dos imóveis. Mas um dos imóveis está alugado para o João e outro imóvel está alugado para o Pedro. Eu recebo aluguéis. Quem é que tem que declarar estes aluguéis e pagar imposto sobre a renda em relação a esses aluguéis? Luciana, sou eu que pratico o fato gerador. Mas eu resolvi vender um dos imóveis para o João. Quem é que vai ter que pagar o ITBI, Imposto sobre a Transmissão desse bem imóvel? O João, adquirente do imóvel. E eu vou doar o outro imóvel para o Pedro. É o Pedro quem vai ter que pagar o ITCD, o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doações. A administradora de imóveis, vê se vocês concordam comigo, não apareceu aí como sujeito passivo, nem contribuinte, nem como responsável de nenhum destes tributos. A função dela é apenas administrar bens de terceiros, no caso, 2 imóveis da minha propriedade, que eu fiz a venda de um deles para o João e doei o outro para o Pedro. No entanto, olha que interessante, a administradora de imóveis, desde que intimada pela Fazenda Pública, vai ter que prestar informações sobre essas transações ao fisco. Então, ela vai ser sujeito passivo de obrigação acessória, o dever de declarar, o dever de informar, apesar de não ser dela a obrigação principal de pagar, no exemplo que eu dei, o IPTU,
o imposto de renda sobre os aluguéis, o ITBI na compra do imóvel, o ITCD na doação deste bem, nada disso. Ela não é sujeito passivo da obrigação principal. No entanto, se intimada por escrito, ela vai se caracterizar como sujeito passivo da obrigação acessória, se assim previsto na legislação tributária, ok? Então, por isso, eu anotei para vocês que o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser diferente do sujeito passivo da obrigação principal, porque são obrigações distintas. Um bom exemplo são as pessoas descritas no artigo 197 do Código Tributário Nacional. E agora, para nós concluirmos essa questão, muito cuidado, muita atenção com o artigo sempre cobrado nas provas, que é o artigo 123 do CTN. Vamos à análise do artigo 123, abram o código, grifa aí o início desse artigo 123 para mim. O código diz assim: salvo disposição de lei em contrário. Grifa essa expressão para mim, que nós vamos discuti-la ao final desse tema. O código vai dizer no artigo 123 que as convenções particulares, os acordos, os contratos estabelecidos entre os particulares, esses acordos, eles são inoponíveis à fazenda pública. Eles não poderão ser opostos à fazenda pública para alterar o sujeito passivo previsto na lei tributária. O que significa isso? Que o sujeito passivo, gente, ele pode ser contribuinte, praticou o fato gerador, ou responsável, que assumiu o dever por imposição legal, mas o sujeito passivo, ele é previsto em lei. A obrigação tributária principal tem previsão legal. Por isso, não vale, com perdão da expressão, não vale nada perante a fazenda pública acordo entre particulares, convenção firmada entre particulares, isto é, inoponível ao fisco. Pode até valer entre estes particulares, se firmado este acordo de acordo com as normas do direito civil, partes capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Bacana, esse contrato, esse acordo vale entre as partes, mas ele não vale perante a fazenda pública. Ele é incapaz de alterar o sujeito passivo previsto na lei. Qual que é o melhor exemplo que nós temos de aplicação desse dispositivo? A questão da locação. O contrato de locação, no caso do IPTU, não é muito comum? Duas pessoas, um proprietário e um locatário. Eu, Luciana, proprietária de um imóvel, e o João é o meu locatário. Eu alugo o imóvel para o João e o João assume pelo contrato de locação o dever de pagar o IPTU. Essa é uma cláusula válida no contrato de locação, permitida na lei de locações. E o João, então, meu locatário, assumiu o dever de pagar o IPTU pelo contrato. Beleza, isto vale entre Luciana e o João. Mas se o João não pagar o IPTU, quem é que vai ser acionado pelo fisco? O fisco vai cobrar de quem este IPTU? Da Luciana. Ué, Luciana, mas você não tem um contrato com o João? Ele não assumiu o dever de pagar? Se ele não pagou, o fisco deve cobrar é dele, não? Não, porque essa cláusula contratual, essa convenção entre as partes, entre os particulares, ela é o quê? Inoponível à fazenda pública. Então, ela não tem força para alterar o sujeito passivo previsto na lei tributária. E se na lei tributária quem é o sujeito passivo é o proprietário do imóvel, porque é ele quem pratica o fato gerador, então ele está na condição de contribuinte, é ele quem deve responder perante o fisco. E ele pode acionar o contrato que ele tem com o João para cobrar do João essa dívida no âmbito civil. Fazer um acordo com o João, perdoar a dívida do João, não interessa ao fisco. Para o fisco, quem é o sujeito passivo é o previsto na lei tributária e não na convenção entre as partes. A não ser que, vem comigo aqui, por isso que eu pedi para vocês grifarem, salvo previsão expressa na lei. Então, a lei tributária pode expressamente admitir essa convenção particular. Mas para que essa convenção, então, valha perante o fisco, tem que ter lei.
lei expressa neste sentido, ok? É o artigo 123 do Código. Grife esse artigo para mim, dê atenção a esse dispositivo, porque ele é muito cobrado nas provas. Vamos lá? Há uma questão sobre esta matéria. Assinale a alternativa incorreta. O sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Correto. Obrigação principal, pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, artigo 121 do Código Tributário Nacional. Contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Maravilha! Artigo 121, inciso 1º do Código Tributário. Estamos procurando a incorreta, ainda não encontramos. As duas estão certas. Vamos passar. A responsabilidade tributária somente pode ser outorgada em lei. Até aí, tranquilo. Responsável, previsão legal. E em decorrência de infração de dispositivo normativo tributário que institui a obrigação principal. Ou seja, a responsabilidade de terceiros sempre será em decorrência de infrações da legislação tributária. Errado, gente. A responsabilidade ela não tem como pressuposto a prática de uma infração. Podemos ter casos de responsabilidade sem que tenha havido ainda uma infração. Eu pratiquei o fato gerador do IPVA. Eu sou contribuinte do IPVA, mas há um prazo para que eu faça o pagamento desse imposto, mas ele já é devido porque já ocorreu o fato gerador. Dentro desse prazo para pagar, eu vendo o veículo automotor para o João. O João assume o dever de pagar, ele é agora o responsável pelo pagamento. Mas houve alguma infração? Uma falta de pagamento? Ainda não, pois nem venceu ainda a obrigação. Então, o que eu estou dizendo é que, para termos responsabilidade tributária, a existência de casos de responsabilidade não pressupõe a prática de infrações. Pode ter havido ou não, depende do caso concreto. O que é importante na responsabilidade é a previsão em lei. Então, a incorreta é a nossa letra C. Letra D, salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares que tratam sobre a responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública. Correto? Artigo 123. As convenções são inoponíveis ao fisco. Então, gabarito letra C, e assim nós concluímos a temática aqui do sujeito passivo da obrigação principal, mas também da obrigação acessória e as convenções particulares perante a Fazenda Pública. Não se esqueçam do artigo 123. Bons estudos, um beijo para todo mundo, tchauzinho.